Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a continuar conosco ao longo dessa programação. Esse programa que faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como presidente pastor Ival Teodoro da Silva. Nosso desejo é que você seja abençoado e edificado através dessa programação. Estamos estudando e concluindo hoje o quarto trimestre de 2025 com a temática Espírito, Alma e Corpo. A aula anterior, a lição de número 12, nós tratamos da temática O Espírito Humano e o Espírito de Deus, por sinal uma aula maravilhosa, está disponível no nosso canal do YouTube, Escola Bíblica Dominical, SJP, você pode acessar. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, nos ajude divulgando e compartilhando essa programação. Hoje a lição de número 13, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. A gente veio tratando durante esse trimestre, pensando no corpo, na alma, no espírito, e hoje nós vamos fazer uma tratativa mais escatológica e muito interessante essa lição. Então não saia daí, continue conosco para que você obtenha e absorva o máximo de conteúdo, você professor, você superintendente, aluno, você que ama estudar a lição da Escola Bíblica Dominical e você amante da Palavra de Deus. Para comentar a lição de hoje, nós temos a presença do pastor Rômulo, pastor Rômulo. Pastor Evalcir, pastor Alan, queridos irmãos, nós louvamos a Deus por essa oportunidade e desejamos que possa contribuir de alguma forma, com os irmãos, com os alunos, professores, um tempo de edificação. Glória a Deus. Também, pastor Alan Batista. Paz do Senhor, pastor Alan Batista. Pastor Evalcir Palioto, pastor Rômulo Tavares, a paz do Senhor, queridos professores, todos aqueles que nos acompanham. Mais uma vez, vamos juntos meditar na palavra do Senhor e que esse momento seja mais um auxílio para a sua aula do próximo domingo. Que maravilha! Então, lição de número 13, essa última lição do trimestre, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. O texto áureo nos diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo de número 20. A verdade prática, pastor Alan Batista. Na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso, e como um ser integral, habitaremos para sempre com ele no céu. Os objetivos da lição, que são 3, pastor Rômulo. Levar os alunos a compreenderem que a esperança escatológica é fundamental para uma vida de santificação integral, ou seja, corpo, alma e espírito. Alertar os alunos sobre os desvios das teologias modernas que enfraquecem a santificação e a esperança na volta de Cristo. E, em último lugar, ensinar que a santificação deve abranger todo o ser, corpo, alma e espírito, como preparação contínua para a vinda de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos à leitura bíblica em classe, está na carta de Tito, capítulo de número 2, versículos 11 ao 14, e também na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 16. Acompanhe a leitura. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo.
Após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo da lição. Última lição desse trimestre, nós estudamos, né, e de uma forma muito maravilhosa, aprendemos muito. Trabalhamos a integralidade do ser humano, corpo, alma e espírito. E a lição de hoje nós vamos pensar um pouco mais sobre santificação e essa esperança da volta de Cristo, que deve ser aí contínua na nossa mente, esse desejo e esse sentimento de esperar o Senhor Jesus Cristo a qualquer momento para ir morar com Ele eternamente nos céus, né? Por toda a eternidade, melhor dizendo, né? A introdução, eu destaquei aqui que durante esse trimestre nós buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo. Essa foi a busca. Mas hoje nós vamos enfatizar esse propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas, ou seja, da escatologia bíblica. Vamos pensar preservando a esperança escatológica, é o primeiro ponto. Segundo ponto, perigo das teologias modernas. E o terceiro ponto, conservando o espírito, a alma e o corpo. Então são esses 3 pontos principais. E já no primeiro ponto eu começo com o pastor Alan Batista, preservando a esperança escatológica. O primeiro subponto vai falar do alvo celestial, pastor Alan, e até na lição está isso, o conceito comum, padrão que a gente usa para pecado é errar o alvo, né? E a lição traz uma ideia que a nova vida em Cristo é nos ajustar novamente para esse alvo, né? Sim, senhor. Pastor, você, queridos professores que nos acompanham, estava analisando a lição de um modo no seu contexto, seu texto áureo, a sua verdade prática, a leitura diária semanal, ela muito traz para nós fundamentos para que a gente enriqueça, fortaleça e não se esqueça desse ensinamento acerca do céu. O trimestre, dentro do seu contexto geral, que vem trazer para todos nós conhecimento de maneira específica das nossas estruturas, corpo, alma e espírito, ele traz para nós riquezas de conhecimento e detalhes. Ao longo do tempo, muitas pessoas às vezes falam, morreu aqui e acabou. Na realidade, a Bíblia Sagrada evidencia que, primeiro, que o nosso corpo, após a gente aceitar a Cristo como Salvador, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. E observe que não é apenas morrer acabou. Esse corpo que nós temos, ele há de ser transformado, ele ressuscitará em um corpo glorioso. Então, falar sobre essa escatologia, que é falar de algo que ainda há de acontecer, e uma promessa dada por Cristo à sua igreja, evidenciada, compartilhada, através de ensinamentos dos apóstolos que deixaram seus escritos sobre a volta de Cristo, nossa forma e conduta de vida, nós podemos imaginar, o textuário mesmo, o apóstolo Paulo, ele traz essa evidência. E eu resumi aqui em poucas palavras que falar sobre o céu, ensinar sobre o céu e ter saudades do céu é um dever de toda a igreja. Como nós já falamos em outros momentos, uma igreja que ela não evangeliza, ela não justifica a sua existência na face da terra. A missão da igreja é evangelizar. Uma outra frase que ainda muito jovem ouvi na minha vida é: nós somos cristãos para 2 coisas, servir e esperar. Esperar a volta de Cristo. Então, dentro desta realidade, nós precisamos ter esse entendimento de que a volta de Cristo, ela é uma doutrina estabelecida pela palavra de Deus. E, querido professor, juntamente a todos os alunos em sua sala de aula, vale a pena evidenciar este alvo que, lamentavelmente, tem sido, ao longo de alguns anos, deixado de ser o alvo de muitas pessoas que frequentam o meio cristão. Lamentavelmente, muitas pessoas, quando o texto coopera conosco aqui no primeiro subponto sobre errar o alvo, é que, lamentavelmente, muitas vezes, por falta de ensino, muitas pessoas vai tendo as suas vidas achando que a sua eternidade é aqui neste mundo. E muitas pessoas vai transformando os seus prazeres, os seus bens que se tenha, nada contra, se é de maneira ética, moral e legal. Amém, glória a Deus por isso. Deus dá riqueza ao ser humano. Mas nós não podemos esquecer que o alvo do cristão,
ele é o céu. Cristo morreu não apenas para perdoar os nossos pecados e nos dar o direito de uma vida de comunhão com ele neste mundo. O alvo da igreja é o arrebatamento da igreja. E essa doutrina bíblica, ela precisa cada vez mais, querido professor e alunos e todos que nos acompanham, ser pregada. Ou melhor, voltar a ser pregada em nossos púlpitos. Porque é um assunto que tem deixado de ser ministrado nos nossos púlpitos já ao longo de anos. Muitas pessoas passaram a trocar e a desejar mensagens, muitas vezes, apenas de massagear o ego, apenas de vitórias, apenas de muitos outros contextos. E quando nós trilhamos esses caminhos de apenas esses outros assuntos, eu queria corroborar com o entendimento aqui, estamos errando o alvo. Nós vamos trabalhar, estudar, viver, andar neste mundo e fazer tudo o que a gente pode. Cuidar da família, ter lazer, ter os nossos momentos agradáveis, estar na igreja, sim, mas o nosso alvo é o céu. Jesus, ele deixou isso claro em seus ensinamentos, que nós estamos no mundo, ensinando aos seus discípulos, mas nós não somos deste mundo. Cristo morreu para garantir para nós uma eternidade. E esse céu, ele é real. O escritor aos Hebreus, ele evidencia no capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 11 até o 14, ele traz esse ensinamento para a igreja acerca de um arrebatamento, acerca de uma vida eterna. E nós precisamos entender que nós não devemos, não podemos errar o alvo. Podemos e devemos fazer todas as coisas, mas essas outras coisas não devem roubar da minha consciência, do meu coração, a certeza, a garantia de que um dia Cristo voltará e que nós viveremos com Ele em uma eternidade celestial. Esse é o ponto, querido professor, que vale evidenciar esta realidade bíblica com esses textos, com os seus contextos. Ainda para corroborar, você pode acrescentar em sua aula, quando o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a 55, ele traz essa realidade para a igreja de Coríntios. Porque a trombeta vai soar. Os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, no momento, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. O que é corruptível se transformará em algo incorruptível. Aquilo que é mortal, da imortalidade. E subiremos ao céu. Ele pega a igreja de Tessalônica, que já meia minada por desesperanças, por falsos pregadores da época, e ele evidencia isso. Queridos irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que não tenham o conhecimento. Cristo voltará. O mesmo Senhor voltará com voz de arcanjo, com alarido. Então, o arrebatamento da igreja, o céu e a eternidade, é uma doutrina que nós não devemos deixar de ensinar e evidenciar aos crentes dentro da igreja, para que a gente não erre o alvo. O alvo é o céu, e essa é a esperança do cristão. Pastor Ali, então precisamos de falar mais do céu, né? Mais do céu. Mais do céu. Então vamos falar mais do céu em nossos altares. Você, professor, enfatize bem. Olhando para esse alvo celestial, aos opositores, pastor Rômulo, a visão. O combate, a gente vê pelo texto aqui proposto, tanto do inimigo como do sistema, é reduzir, nos confinar a essa visão que é mais ampla. Né? Uhum. Qual é a oposição à vida celestial? Focar na vida terrena, na vida temporal, né? Então, a forma que Satanás trabalha, e percebe-se isso muito bem colocado pelo autor na tentação de Jesus, era tirar o foco de Jesus da missão, do ministério, focando em propostas aparentemente boas, atrativas, que ele fez desde o Éden isso, né? Tirando o foco do essencial pelo temporário, do eterno pelo circunstancial. E quando você traz atrativos, você mexe com desejos, apetites, vontades, as suposições, as induções e a ideia do ser humano se voltar ao seu ego. A visão celestial ela tem a ver com um projeto de redenção,
com o plano de Deus. É o ato de Deus restaurar todas as coisas para o propósito do qual elas foram criadas, que é uma relação com o próprio Deus, estar com Deus. A luta do diabo é tirar o foco de tudo que tem a ver com a vontade de Deus e tudo que é eterno. Então, como que ele faz isso? Ele faz trazendo propostas, ele trabalha com propostas. Para Jesus, ofereceu a possibilidade de não sentir fome, de resolver o problema da fome, de saltar de cima do pináculo e ter uma proteção extra, ter todos os reinos desse mundo. Parece-nos que essa ideia de que não passamos por necessidade, temos proteção extra e podemos ter tudo o que nós desejamos, continua ainda sendo colocada. Então, essa oposição à vida celestial, ela só vai tomando outras roupagens e linguagens, mas a mecânica e a base é a mesma. É atingir o ser humano naquilo que ele quer, necessita, deseja, ou gerar nele desejos e necessidades que nem são essenciais. Agora, quando nós nos voltamos àquilo que é celestial e eterno, estamos nos inserindo ao contexto de Deus, ao reinado de Deus. Paulo também enfrentou isso, e enfrentou com oposição teológica de grupos internos da igreja. Por exemplo, na igreja de Corinto, e é muito bem colocado aqui pelo autor, daquela luta contra a ressurreição, tirava a visão de uma nova vida para uma vida aqui. Até porque o conceito grego e helênico tinha muito a ver com isso, né? Então, uma busca do prazer, da satisfação, o homem estando no centro, tudo se voltava ao desenvolvimento de um pensamento secreto. E essa vida humana e terrena, apesar de dores e tribulações, quando você consegue focar em coisas boas, atrativas, o ser humano ele entra em uma espécie de ilusão temporária. Então, se eu tivesse aquela vida, se eu ter isso, se eu conquistar isso, eu serei diferente. E isso é ilusório, é temporário, né? A luta do apóstolo Paulo, inclusive, foi doutriná-los, mas doutriná-los a partir da eternidade, a partir de uma nova vida e da ressurreição. E é um fato bíblico de que o mundo e o homem vivem sob os efeitos do pecado. Então, doutrinar a igreja sobre salvação e eternidade é extraí-los da corrupção e da condenação do pecado. Nós temos que lembrar que a nossa vida aqui humana, ela é extremamente temporária e limitada. E que, se não cuidarmos e vigiarmos, trocaremos aquilo que é perene e eterno por pequenos momentos, falsos momentos de satisfação e de uma suposta alegria, mas que cada vez o ser humano vai precisando de mais e dessa forma vai vivendo uma vida vazia, cíclica e sem esperança. Queria chamar a tua atenção aqui a algo importante que o autor lembra-nos quando Jesus fala com Pilatos. Lá em João 18:36, ele diz: "O meu reino não é deste mundo." Ou seja, a essência, a origem, a natureza e as características do meu reino não tem a ver com modelos humanos, como, por exemplo, o de Roma e de Pilatos. E Paulo combate a heresia lembrando-nos o seguinte, lá na primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 15, versículo de número 19. "Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens." Não estamos trazendo uma insignificância da vida aqui. Pelo contrário, estamos reorganizando a vida através da eternidade. Em Jesus descobrimos que a eternidade já quer plantar em nossa essência agora, na nossa vida. E quando a eternidade, quando o reinado de Deus vem sobre nós, aqui, nós passamos a valorizar a vida de fato. Aí sim as coisas têm o seu verdadeiro sabor, o seu verdadeiro valor. A vida é vida, apesar de situações difíceis, porque nós temos agora a esperança da eternidade sendo aplicada em verdade aqui e agora. Não é algo utópico, não. A eternidade já pode influenciar a nossa vida hoje. Quando Jesus se torna o centro da nossa vida, então manifesta-se em nós a vontade de Deus e o Espírito de Deus gera uma esperança contínua. Não uma esperança como um mero desejo, mas como uma convicção de dentro para fora, que altera valores e que traz significado e sentido, não temporário, não a partir do que os outros querem, não a partir dos meus objetivos egocêntricos, mas a partir do projeto eterno de Deus. E o Senhor tem um projeto extraordinário. Não troque o eterno pelo circunstancial.
Amém. Paulo combatia muito, né? Muito combatido por ele, essas oposições, e o próximo subponto, pastor, olha, eu vou contigo agora, inimigos da cruz de Cristo, também muito combatido, tanto na carta aos Filipenses, que a lição até propõe, né? Os Colossenses, aos Tessalonicenses, Paulo sempre estava batendo nessa tecla. Esses dois subpontos anteriores a este, pastor Evalci, querido professor, pastor Rômulo, já comentado, observe que as estratégias do inimigo, como falado pelo pastor Rômulo, ele sempre trabalhou o contrário àquilo que Deus desejou e deseja para o ser humano. Então ele sempre vai tratar. E quando a gente vem de um trimestre de uma revista de escola dominical, que nós lidamos com vontades, desejos, o nosso corpo, entender essas partes tridimensional que o ser humano tem, corpo, alma e espírito, onde nasce nossa vontade, nossos desejos, o que ocupamos a nossa vida, tudo isto vai se concretizando dentro deste ponto que estamos tratando. Porque qual é o nosso alvo? O que é que nos move? O que é que temos dentro de nós como cristão? O que aprendemos acerca da cruz, acerca do sacrifício de Cristo, da vida cristã? Qual é o nosso objetivo? Então, dentro de tudo, observe que desde o primeiro subponto, o inimigo, quando trabalha no Éden, o segundo subponto, quando o inimigo vem, colocado pelo pastor Rômulo, traz aquela tentação a Cristo para oferecer a ele algo que precisamos sim reforçar e dizer, puxa, era até bom, que coisa boa, palácio, poder, autoridade, serviçais, pessoas para lhe servir, nada faltar. Isso satisfaz o ego humano, a carne, as vontades, os prazeres. Mas qual é o nosso alvo? Então, dentro dessas temáticas de vantagens das nossas obras da carne, daquilo que vem para tirar a gente do caminho de uma eternidade, o inimigo sempre encontrou pessoas para usar naquilo que é contrário ao que é divino. Então, os inimigos da cruz de Cristo, o apóstolo Paulo ele trata de maneira apologética mesmo, como defensor da fé, essas pessoas que foram se levantando e se erguendo, já ali nos primeiros séculos, contrário à mensagem da cruz, à mensagem da redenção, à mensagem da ressurreição em Cristo, de uma eternidade para aqueles que em Cristo passou a viver. E ele vai encontrar essas pessoas pregando e desestimulando pessoas que antes acreditavam. Então, é muito importante, aqui eu vou voltar a um assunto que falamos em outro trimestre, um assunto muito importante. Primeiro, saber quem vamos ouvir, saber a quem daremos oportunidade. Porque pessoas que estão por aí falando, e ainda nos dias de hoje nós temos muitas ramificações doutrinárias, teológicas, que trazem conteúdos que são contrários, se tornam inimigos da cruz de Cristo. E como o apóstolo Paulo combate aqui aos Filipenses, no capítulo de número 3 e o versículo de número 19, permita, queridos, ele diz, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Observe que o cristão que pensa no céu, ele pensa nas coisas que é de cima. Mas esses que vêm como inimigos da cruz vai vir apresentar ensinamentos de apenas. Observe, querido professor, e é bom evidenciar, e me lembrei desse assunto. Não estamos aqui sendo contrário a um cristão ter uma vida saudável, que ele possa desfrutar de bons momentos, ter suas aquisições. Não é isto. O que nós queremos evidenciar é que nós não devemos deixar essas coisas ofuscar o nosso alvo principal, que é o céu, e também não darmos ouvidos a pessoas que ensinam contrariamente a nossa vida de uma eternidade, levando o sacrifício de Cristo a ser algo inútil, a uma morte em vão e debalde, para que a gente não venha se confundir e cair nessas falácias, pois os inimigos da cruz, eles continuam ainda nos dias de hoje. Então é muito importante, eles eram inimigo da cruz de Cristo, e diante disso o apóstolo proclamou, mas a nossa cidade, no versículo 18 do capítulo 3, está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
que vai transformar o nosso corpo abatido. Então, o que vale é evidenciar, sustentar, que nós temos uma eternidade e termos o cuidado, pastor Evalci, pastor Rômulo, nossas fontes de busca, quem ouvimos, para que a gente não venha misturar ou perder a convicção da sã doutrina acerca dessa eternidade. Então, os inimigos sempre vão existir. E os inimigos estão, muitas vezes, bem próximos da gente. Muitas vezes o inimigo está em canais que a gente segue em redes sociais, aonde está semeando, dizendo coisas que vai roubando a fé, minando a nossa espiritualidade e vai ofuscando a certeza de uma eternidade celestial. Eu quero só que você repita, que é bom fixar isso, aonde estamos, o quem estamos ouvindo? E onde... E a quem estamos dando a oportunidade. Outro dia eu acho que eu coloquei uma frase, não sei, nas minhas redes sociais, cuidando do nosso púlpito. E nós falamos uma vez que uma palavra mal ensinada, uma doutrina ensinada de maneira errada, ela é mais perigosa do que um cirurgião que opera um paciente de maneira errada. Porque ele não é bom, o erro não é bom, mas ele, ao cometer um erro na cirurgia, ele vai trazer um sofrimento diretamente a uma única pessoa. Claro que emocionalmente é um contexto familiar. Mas uma doutrina mal ensinada, ela alcança pessoas que a gente não consegue alcançar o número dessas pessoas que podem ser vítimas, se tornar vítimas de um mau ensinamento. É bom cuidar, então, com as fontes, onde estamos bebendo, quais fontes estamos bebendo. Né? Isso é muito importante. Pastor Rômulo. A cruz fala de renúncia, entrega, sacrifício, morte. Né? Ela não é prazerosa. E aí, quando a gente pensa nos contextos dessa carta, onde o mundo vivia em torno de uma busca desenfreada pelo prazer, e que o ser humano poderia desenvolver-se a partir de si mesmo, pensa que absurdo um convite à cruz. Um convite à morte para uma ressurreição e agora uma transformação da mentalidade a partir de algo que é eterno. Como falar de coisas eternas? Eu quero falar de coisas que eu toco, que eu penso, que eu experimento, de prazeres que eu sinto. Essa era a ideia por trás disso. E isso era incomodativo para aquela geração. E por que não aplicarmos para nós hoje? Que também somos tão xingados ao prazer e a uma suposta felicidade. E também com uma exposição do que come, do que faz, aonde vai, o que tem, tendo que manter um padrão que é imposto. Né? Então, o céu tira o ser humano do controle, e isso é um incômodo para os homens. A cruz tem a ver com um Deus que se encarna e se dispõe e se entrega por amor. E até essa ideia de amor nossa está muito maculada e envolvida com interesses próprios. Até amando, nós nos colocamos no centro. Né? E aí o convite do Evangelho, Paulo faz o que diante desses públicos? Centraliza em Jesus. Ele torna a mensagem cristocêntrica. E como a gente já disse em outros momentos aqui, também cristológica, ou seja, ele centraliza em Jesus e ele coloca Jesus como um padrão a ser seguido. Então, Jesus, que viveu para servir, se disponibilizar e que estava comprometido com os outros, trazendo o reino de Deus, falando do Pai, apontando para o Pai, sob a autoridade do Pai, trazendo ao ser humano a esperança de salvação, confrontava império, confrontava sistema judaico, confrontava a vida das pessoas, e Paulo também confrontou as pessoas, absurdamente. Ele andava na oposição. E já que estamos nos preparando para daqui a pouquinho entrarmos em um outro ponto, em uma outra realidade, nós precisamos perguntar, será que o nosso público quer a mensagem da cruz? E se tão bem colocado, como o pastor Alan colocou, sobre cuidar com a fonte e com o púlpito, se me permite tentar contribuir um pouco, deveríamos perguntar quais os temas que nós mais ministramos. Ou seja, pegar o outro caminho dessa proposta da revista, que é quais são as últimas mensagens que ouvimos? Sobre o que estamos falando? Deveríamos também ser intencionais e responsáveis, claro, em oração e direção do Espírito, mas para pensarmos em temas que nós não podemos passar o ano sem estudá-lo. Mensagens que precisam ser pregadas, áreas que precisam ser ensinadas, aquilo que é indiscutível. Não deveria ser só um assunto de
catequização para um infante na fé que agora, novo convertido, está começando. Não, nós deveríamos lembrar da necessidade de pregar verdades, porque mentiras continuam sendo ensinadas. A pregação da verdade é a exposição das Escrituras e também é a libertação do ser humano, porque o conhecimento da verdade, ele traz aquilo que a Bíblia diz. Libertação. Conhecereis a verdade e a verdade o libertará. Então, devemos voltar a pregar sobre o céu e a eternidade. Mesmo que isso incomode e que isso não traga, permita-me dizer, likes, não traga reconhecimento. E, inclusive, sair de discussões de coisas tão superficiais para ganhar status nas mídias sociais e ser visto, que agora virou um modelo, né? Ser polêmico para poder ser visto. Aí eu estou demonstrando quem eu sou. Né? Eles acham que isso é autenticidade. E aí esquecemos daquilo que é eterno. E temos um processo adoentador de uma geração sobrevivendo num mundo que não sabe lidar com a dor, que trouxe o virtual e acredita que o virtual é mais real do que a vida, e pior, cristãos que não pensam no céu. Nós estamos preparando a igreja, estou falando do ponto de vista geral, que com muito temor e responsabilidade, nós estamos preparando para serem os grandes líderes, as pessoas influentes, as pessoas reconhecidas, passos para isso, passos para aquilo, mas cadê a saudade do céu? Os hinos e as pregações que nos desligam daqui. E como o pastor Alan colocou, não estamos falando contra lazer, desenvolvimento humano e conquista. Não, porque como eu disse no ponto anterior, o céu ressignifica a vida aqui. A eternidade faz eu viver com responsabilidade. Eu sei que eu pouco tempo tenho e preciso viver com qualidade, e a Bíblia está cheia de conselhos sobre amar, perdoar, construir família, conquista, desenvolvimento. O próprio Paulo fala sobre isso, sobre o progresso que é percebido pelas pessoas. Não é essa a questão. Mas a grande questão é o que é prioritário. O que é essencial? Porque se o céu é essencial, muda a vida aqui. Claro que muda o jeito do meu casamento. O meu modelo não é o padrão da sociedade. Muda o jeito que eu lido com o meu corpo. Claro que vai mudar. Porque eu tenho um outro padrão. Dizer que se a gente falar muito do céu, perde a vida aqui, é porque as pessoas não entenderam que a eternidade não é algo que eu vou viver lá somente, mas é algo que já me transforma agora, já me faz nascer de novo. E esse é o milagre da regeneração. O Espírito opera essa transformação da minha mentalidade. Só que a grande questão é que se eu não for transformado e de fato o Evangelho se entremear no meu ser e Cristo for o Senhor da minha vida, alguém vai me dominar. E provavelmente, ouvindo a suposição do inimigo, eu vou dizer sim para minhas inclinações, ou na linguagem bíblica, carne. E o final é a morte. Teremos que optar: ou viveremos respondendo aos nossos desejos dos outros, ou viveremos a partir da eternidade. E sim, de fato, como foi muito bem colocado aqui, a eternidade é uma realidade. O que move a igreja, desenvolve a santificação e a vida de compromisso não são as experiências temporárias. O que mantém a igreja vívida, ativa, disciplinada e transformando o mundo é a esperança da Nova Jerusalém. A esperança da igreja não está aqui. A esperança da igreja é a eternidade. E se a eternidade é, como de fato a Bíblia ensina, uma realidade, eu não me prendo mais às pequenas coisas. O perdão é essencial, a necessidade de buscar a Deus é vital. Por quê? Porque tudo aqui é muito rápido. O que importa é que estaremos para sempre com o Senhor e o veremos como Ele é. Glória a Deus, né? Estar para sempre com o Senhor. Isso é muito profundo, é muito lindo de se pensar. Estamos estudando, então, essa última lição do quarto trimestre de 2025, pensando nessa temática, preparando o corpo, alma e espírito para a eternidade, né? Que profundidade nisso, né? Pensamos, então, preservando a esperança escatológica, né? Pensando mais no céu e menos na terra, né? E agora nós vamos para o perigo das teologias modernas. Pastor Rômulo, eu vou contigo primeiramente, nesse primeiro subponto, que vai falar de um cristianismo secularizado, né? Se assim posso dizer, e essas teologias modernas que estão por aí, elas não transformam, não confrontam mais, né? Pense como seria a carta do apóstolo Paulo aos brasileiros no século XXI. Seria extraordinário. E seria um confronto, por quê? Porque existem perguntas que estão sendo feitas e realidades que são realmente contrárias ao Evangelho, e essas perguntas que estão sendo feitas mostram a necessidade e a sede do ser humano que continua igual.
Desenvolveu a tecnologia, desenvolveu a forma de construir pensamentos, avançamos muito, mas veja, as realidades são as mesmas. E qual é a problemática colocada aqui pelo autor e desenvolvida a partir desse ponto? Nós não temos como tornar o evangelho agradável para o modus vivendi da sociedade. Não tem como. É contraditório, porque tira o homem do centro e glorifica a Deus. Então, o que acontece? Para tentar ajustar, cai-se no equívoco, e todos nós, diga de passagem, corremos esse risco, né? De querer ser, e permita-me aqui usar uma palavra chula do dia a dia, abrir e fechar aspas, queremos ser legais, queremos ser bem recebidos, queremos ter espaços. E aí, quando a igreja quer ter espaços, ela vai precisar não somente dialogar, que não seria problema, mas vai ter que se moldar e se encaixar. Tem coisas que já não podem ser ditas. Os termos precisam ser trocados, ou alguns assuntos não podem ser tocados, para que haja, então, espaço, reconhecimento público. E na arena pública, a teologia bíblica agora, ela é trocada por assuntos e pautas da sociedade. Então, qual é a pauta da sociedade? Se estamos tratando só de ecologia, opa. Se nós estamos tratando só do desenvolvimento humano, opa. E aqui a gente começa a falar apenas em alguns assuntos sem poder expressar verdades bíblicas que confrontam o ser humano. Porque daí a gente precisa ser sociável, aceito. E aquilo que antes, na década de 80 e 90, acho que os senhores vão lembrar disso, a igreja preocupava-se com algumas coisas, além do mundanismo, se preocupava com o ecumenismo. E nós imaginávamos o perigo do ecumenismo, que de fato era um perigo. Mas a igreja não percebeu que foi tomando uma outra roupagem. E a gente saiu do ecumenismo que fosse institucional e partimos para uma mensagem muito mais ecumênica do que naquele momento. A gente começou a ter assuntos em comuns. E a influência pública, a influência política, econômica nos esportes, na arte, na música, não trouxe transformação da sociedade. Não diminuiu o crime. Não trouxe a valorização da família, do casamento. Pelo contrário, colocou-nos numa posição de aceitação. E passamos a entrar de novo numa bolha, gritando e brigando a partir dela. E daí, no outro extremo, gente camaleônica, que tem todas as cores e que em cada ambiente tem um discurso. E nesse discurso não cabe eternidade. Esperança escatológica, Bíblia é a palavra de Deus, ressurreição, milagres, um único Deus. Espera aí. Aí a gente começa a substituir. Veja, isso aqui é um pensamento patriarcal. Pecado já não é mais pecado, já depende do ponto de vista. A Bíblia é um livro apenas cultural, né? Coisas vitais. Eu sei que o senhor está com desejo de falar algo e nós não podemos perder isso. Na arena pública, perde-se o que está aqui na revista e me chamou muita atenção. Olha o finalzinho aqui, ó. Tudo isso na perspectiva e expectativa da eternidade. A gente precisa ter essa perspectiva. O Evangelho, coloca o autor, passa por salvação, tem que falar de pecado, condenação, salvação e eternidade. Expulsão de demônios, há uma realidade do mundo espiritual. Sim, eles vão dar um monte de nomes para isso, mas é bíblico. Cura divina, e aí vai tentar até teologicamente, tentar encaixar de outro jeito, tal. O sensacionismo perdeu muito a sua força, então eles vão dar outros nomes, outros termos. Há umas tentativas, eu tenho visto presentes de outros encaixes, mas não, o Evangelho fala de cura. Em meu nome, me representando, vocês vão curar. Vão falar em novas línguas, e permita-me abrir um parênteses aqui, dons espirituais são vitais para a edificação do corpo e também há dons para a edificação própria. Nós precisamos pregar que Jesus salva, cura, batiza, liberta, que Ele voltará, que a nossa eternidade é o céu, é estar com o Senhor, que isso é uma realidade bíblica. Por quê? Porque se a gente confundir tudo isso, coloca muito bem aqui o autor. E me chama a atenção. Olha o que ele coloca aqui. Uma teologia pública que não confronta o pecado, que confunde e... Isso aqui me chamou a atenção, eu queria até sugerir que você colocasse em destaque aí. Empobrece o
sentido de relevância da fé. O que enfraquece na prática? Olha a seriedade disso. Enfraquecendo a missão da igreja. Sob o pretexto de levá-la para a arena pública, atua para tirá-la da arena espiritual. Não tem como você, a igreja, ser atrativa, ser legal, ser moderna, se ela sem negociar essas coisas vitais. Não tem como. O Evangelho vai confrontar. O culto precisa ser um ambiente onde Cristo está no centro. E é um ambiente onde a gente morre, a gente se oferece como sacrifício. A gente precisa lembrar da necessidade de restauração, de renovo, porque senão a gente vai deixando as pessoas tão presas aqui que para que céu? Para que nova vida? Para que nova Jerusalém? E aí a gente vai perdendo a mensagem de transformação, de salvação e de eternidade. É urgente que possamos tirar a atenção daqui e voltar a atenção para a eternidade. Precisamos de salvação. Sem salvação, sem um Salvador e a relação de compromisso com o Salvador, o mundo está perdido e fadado a uma condenação eterna e inegociável. Pastor Alan, seu coração estava palpitando ali, eu estava vendo a sua expressão. Por favor, contribua e nos ajude a entender isso. Eu já vou contribuir, já vou entrando aqui. Vai para o ponto 2, fica à vontade. É bem interessante, querido professor, a linha tênue aqui que o pastor Rômulo traz, e corroborando com isto, em que esse discurso de antes, que era institucional, do ecumenismo, por exemplo, tal placa, tal lugar levantava tais ideias, mas que depois fomos enveredando por caminhos que nos trouxeram e tem nos trazido, lamentavelmente, consequências terríveis. E esses esquecimentos doutrinários, podemos dizer assim, em que muitos foram separando e a cultura está tão elevada, os níveis estão tão altos, que muitos vão dizer, não, isso aqui era só para o povo judeu. Isso aqui foi só para aquele tempo. Ora, se eu digo que a Bíblia Sagrada foi apenas para os coríntios, foi apenas para os filipenses, foi apenas para o povo de Israel, então é em vão eu estar com ela em minhas mãos. A Bíblia, ela existe para todos nós e ela é real hoje. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos 1 Coríntios, ensinando a igreja, ele diz bem assim no capítulo de número 10 e o versículo 11, querido professor, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele que está em pé, olhe, cuide para não cair. Então, a Bíblia Sagrada, ela se aplica para o nosso tempo hoje. E esses riscos dos inimigos da cruz, esses riscos que vai levando à questão de oposições, às questões de visão celestial, eles vêm de várias formas e maneiras. E nós estamos enfrentando essa temática hoje. Eu não quero ser provocador, mas uma frase que está em meu coração há alguns dias é: quem quer agradar a todos, desagrada a Deus. Então, nós não fomos chamados para ser homens do mundo, nem homens da multidão. Nós fomos chamados para sermos homens de Deus. E se nós somos homens de Deus, nós vamos ministrar a palavra de Deus. E essa palavra, ela, como bem colocada aqui pelo pastor Rômulo, ela vai confrontar. Ela vai confrontar a mentalidade, o modo de vida de todos nós. E o evangelho que não confronta não é o evangelho da cruz. Não é o evangelho que Cristo deixou para nós. Não é um evangelho de falsos discursos, de apenas teoria e nenhuma prática. O apóstolo Tiago, ele traz isso, está aqui na lição, o capítulo 1, versículo 22, que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes. Não adianta você ir para uma igreja domingo, ouvir uma mensagem de um erudito, de uma pessoa que tem uma oratória impecável, pregar o melhor assunto, massagear o seu ego, sair dali com posses de vitórias, e você ergue a mão e aquilo, mas durante a semana você não tem um compromisso de mudança de vida em que o mundo possa olhar e dizer, ele é diferente, ele tem Cristo na vida. Esse não é o evangelho da cruz. E também o comentarista coloca aqui no segundo ponto, o cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado em parte mais por discurso do que prática. E é o que nós estamos vendo.
Me permita, e eu preciso provocar você, querido professor, e todos que me escutam, e aonde quer que se chegue. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas que estão indo para as igrejas estão escolhendo quem é que quer ouvir. Eu tenho denúncias e queixas de lugares que, se o pregador que for convidado, ele não está nas últimas das mensagens do mundo gospel, esse nome não chega nem para a seleção para aquele congresso. As pessoas que estão indo para as igrejas hoje em dia, no Brasil e em muitos lugares afora, estão indo para ouvir o que querem ouvir, estão querendo escolher o cardápio que querem, alimentar a sua mente, o seu ego e assim a sua vida. Estão dizendo que, Deus, nós não precisamos do Senhor. Nós queremos o nome de fulano de tal. É fulano de tal que tem que vir, Beltrano, e assim vai. Quando, na realidade, se Deus não é o centro, isso não vai satisfazer a nossa vida. A mensagem da cruz é a mesma, seja ela, como o comentarista coloca no final do segundo subponto, seja na cidade ou seja na área rural, a mensagem é a mesma. Trazendo ainda mais amplo para isto aqui, seja a mensagem para quem tem dinheiro, para quem é rico, para quem é médio, para quem é baixo, a mensagem da cruz é a mesma. Nós não podemos, não, para essa classe aqui eu prego desse jeito, para outra eu prego de outro jeito. Se é para alcançar com o Evangelho de Cristo com sabedoria, é uma coisa. Mas a termos doutrinários, fundamentais da palavra de Deus, a mensagem é única. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem, um dia voltará para buscar e levar para o céu. A mensagem tem que ser a mesma. Então, nós aqui, o comentarista coloca, bem interessante isso aqui, isso ganha uma amplitude ainda maior em tempos de comunicação tão volátil. Nunca vivemos um tempo de tanto desenvolvimento com tantas pessoas prejudicadas emocionalmente, familiarmente, em seus desenvolvimentos, em suas comunicações, onde deveria ser o contrário. E ele coloca, como pentecostais clássicos, devemos nos precaver de teologias modernas, alheias à realidade do crente no seu cotidiano. Isso aqui é riquíssimo, querido professor, para comentar isto aqui na sua sala de aula. Pentecostais clássicos. Pentecostais que guarda princípios e não se permite levar por modernidades. Eu anotei aqui, tudo que vier substituir a palavra de Deus, chegará um momento que se esgotará o seu efeito. Agora, a palavra de Deus, ela nunca vai se esgotar, ela nunca vai perder sua validade. Mas estamos em um tempo em que, de muitos entretenimentos, em que estão substituindo a mensagem verdadeira da cruz, e isto tem levado muitas pessoas a uma vida espiritual, desculpe o termo, medíocre, a uma vida espiritual de desconstruções e que se parecem mais com o mundo do que com o servo de Deus. Então, é preciso nós sermos coerentes e não sermos pessoas apenas de teorias, mas que a eternidade, como já colocado aqui de maneira própria, que a eternidade evidencia nossa vida aqui hoje, enquanto nós vivemos, em mudanças de vida, de caráter, de atitude, de comportamento. Então, os falsos discursos estão cheios. E nós estamos vivendo um tempo, queridos pastores, só para provocar mais um pouquinho, eu sei que o senhor gosta disso. Isso que ele disse que ele não ia provocar, né? Tá light. E nós estamos vivendo um tempo preocupante. Eu conversava com um pastor do Brasil esses dias. Eu fui jovem na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, sempre fui da Assembleia de Deus. E nós vivíamos uma dimensão espiritual em que nós éramos saudáveis emocionalmente, espiritualmente, nós tínhamos maturidades. Nós não precisávamos de estar com tantos pulos e correrias dentro da igreja. Isso é verdade. Estamos vivendo um momento, querido professor, querido aluno que nos acompanha, de alguns eventos que têm mais certas características de outros centros religiosos. Vocês sabem o que eu quero dizer. Do que um culto verdadeiramente voltado a Deus.
o êxtase colocado em evidência. Em evidência. Total, muito parecido com cultos afros, Sim, né? sim. Brasileiros e com outras tendências. Isso. Interessante isso. E já lugares em que até trajes são colocados de tais formas, Aham. descontrole, a Bíblia diz que o espírito é sujeito ao profeta. A maturidade espiritual nos leva a um controle. E eu preciso ter cuidado com isso, porque eu tenho visto ultimamente, e lamentavelmente, muitos lugares analisam como é que tal pessoa mensageira prega e tal cantor que se faz essas piruetas, é a pessoa do próximo congresso. Aham. E se você observar, ele só vai repetindo as mesmas coisas Isso. nos outros lugares, ou pregando as mesmas coisas, ou com as frases de efeitos. De efeitos. Para ter os cortes certos, que eles chamam dos Sim. shorts. Daí traz o tecladista certo, traz o fotógrafo perfeito. Isso. Daí o cara tem muito seguidor, por isso ele vai mover muita gente. Vai. E a pessoa que está... todos nós corremos esse risco de você ser tentado a falar, eu vou investir nessa pessoa, nem que seja muito caro. Daí você não se preocupa com o conteúdo, né? É porque ela vai mover, ela vai ajudar na publicidade do meu evento. Vai e ter o pós. gente, Vai ter gente. vai ter público. Isso vai ficar bom para mim. Então vamos trazer, nem que essa pessoa seja polêmica, houve que o uma- discurso seja vazio, né? Houve uma situação em Curitiba, eu lembro disso, de uma proposta, e ela era muito alta dentro desse, né? Aí o pastor até questionou na época lá, mas é muito caro mas o retorno e a visibilidade que eu trago para vocês é muito superior, quer dizer, é um produto. É um produto. Querido professor, querido aluno que nos acompanha, não somos contra e oro por todos os pregadores em evidência do Brasil. Eu oro para que Deus continue usando, tomando em suas mãos. No entanto, a Igreja Santa e Imaculada de Deus, ela não precisa depositar a confiança e o sucesso de um congresso no nome de nenhum ser humano. Porque Deus pode usar o anônimo que está dentro da congregação, da igreja onde você é pastor. Deus pode usar aquele que nunca nem oportunidade teve e fazer proezas espirituais no meio do povo. Precisamos confiar em Deus. E é complicado, né? Você viver de... Isso é tentador. De movimentos, de eventos, de nome, de influência, de impacto, né? Sim. Como a gente corre esse risco de ficar dessa dependência, porque isso é atrativo. É uma dependência e é um acerto que não vai ter fim. E uma hora você se cansa. E as pessoas vêm para um evento desse e voltam do mesmo jeito para casa, no outro dia não tem mudança de Tá nada, vazio. não houve nada, Aham. não muda. Daí não consegue lidar com o diferente, não consegue ser exortado, não se desenvolve, não ama. Um falando mal do outro, destruindo o outro, preparando uma armadilha para o outro, mas no congresso, fogaréu, unção, chora. As memórias vêm, né? Pastor Gilvan Rodrigues, que eu respeito muito e gosto muito de ouvir ele, né? Nossa velha guarda, que assim chamamos, né? Ele disse uma vez, eu estou pregando e o Espírito Santo, como garçom, estará servindo a igreja. Então, se você gostar, coma. E coma muito. Se você não gostar, faça um esforço de comer. Porque a palavra é vital para a sua alma, te sustenta. Mas aquilo foi maravilhoso. Então, aí o pastor Alan traz essa proposta, né? O pastor Romulo também já nas entrelinhas, a pessoa quer um cardápio, ele quer uma comida não à la carte, né? Ele quer um buffet, né? Eu escolho o que comer. Nós estamos sofrendo com isso e precisamos voltar então às bases da palavra. Não tem outra palavra. Então, professor, por favor, frise isso aos seus alunos, aqueles que te ouvem, dessa importância de voltarmos às raízes da palavra. Nós estamos aí, agora eu vou contigo novamente, pastor Romulo, mas eu gostei da colocação aqui, pentecostais clássicos, né? O som pentecostal clássico, que legal. E, pastor Romulo, antes de voltar aí ao ponto 3 contigo, o finalzinho aqui, eu separei aqui 1 João 3,3, que ele é provocativo também, né? De certa forma, porque ele diz ali, pastor Alan, quando se perde o senso iminente da volta de Jesus, compromete-se o valor da santificação. Aí o João vai escrever na sua primeira epístola, capítulo 3, o versículo 2, ele vai dizer, agora, como somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, saberemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, como ele é, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ok, você já até citou do corpo transformado. Mas o 3 chama atenção, né? Porque diz assim, todo que tem essa esperança nele, purifique a si mesmo, assim como ele é puro. Então, se a gente vai perdendo
e sendo embebedado por essa situação, nós vamos perdendo esse sentimento de pureza, né? De uma vida santa, nós vamos tratar até no próximo ponto. Mas agora, pastor, vamos lá. É só para deixar um spoilerzinho, né? Propriedades, existencialismo e engajamento cultural, né? Ele quase estava estudando esse ponto, avaliando ele quase ele se entrelaça com os demais subpontos, né? Mas é a ideia da redução dessa perspectiva cristã de uma vida eterna. Veja, nós falamos qual seria a carta de Paulo, né? Sem dúvida teria que tocar em alguns assuntos que entraram na igreja e prejudicaram a igreja no mundo, e vamos falar aqui do contexto brasileiro e que tem os seus vislumbres e os efeitos colaterais danosos até hoje. Por exemplo, década de 70, século passado, teologia da prosperidade, que traz misticismo, parece que voltamos até a época medieval com objetos sagrados, né? Mistura a religião popular e o sincretismo popular junto, na linguagem, na estética, na campanha. A oração já é chamado de novena, tem a sexta-feira forte, o líder religioso se veste de branco, né? E vamos fazer a corrente que vai dar certo. Tá? E aí, nesse contexto, qual é o resumo da teologia da prosperidade? Veja, você isola versículos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, e você isola esses versículos e promessas, você aplica fora do contexto e coloca um Deus a serviço do homem. Então, o que é a teologia da prosperidade? Se você tiver fé e fizer a oração certo, aqui na nossa igreja, no dia certo, do jeito certo, Deus vai dar tudo o que você quer. E você vai ser o maioral. Né? Essa é a teologia da prosperidade. Deus vai dar tudo o que você quer. De 2013 para cá, e agora já estamos pensando no século XXI, começou a se desenvolver algo que está sendo estudado no meio acadêmico, teológico, com muita seriedade. Inclusive, há bons materiais de doutorado já sobre isso. Né? Até artigos científicos sérios que podem ser procurados pelos nossos professores para te dar mais arcabouço para comentar, tá? Sobre esse assunto. Ele foi substituído pelo que está sendo chamado, ainda é um termo em discussão na academia, mas ele está sendo chamado assim. Há um neologismo agora, a gente trouxe um novo termo para tentar explicar isso, que é a teologia coaching. Não estamos nos referindo ao coach sério, ao trabalho de desenvolvimento de liderança, né? De potencialização, de eficiência e eficácia. Não estamos falando disso. Há muita gente séria, né? Mas estamos falando dessa banalização que houve, com cursos rápidos de 3 dias a preços altíssimos, né? Ou online, e mistura-se isso com o evangelho. O que mudou na prática, para ficar mais fácil o pessoal entender. Enquanto a teologia da prosperidade dizia você pode ter tudo o que você quiser, Deus vai te dar, a teologia coach só mudou uma palavra e continua o homem no centro. Você pode ser tudo o que você quiser e Deus vai te ajudar. Então, é o ter e o ser. Não é seja feito sua vontade. É de novo o homem achando que ele pode decidir entre o bem e o mal, o caos e a vida. E ser igual a Deus sabendo de todas as coisas. E Deus vira um ídolo. Né? Como eu disse recentemente em uma ministração, ele usa Deus para fugir de Deus. Ele usa um Deus fabricado por ele para fugir desse Deus bíblico, né? Então, esses ventos teológicos na história do cristianismo foram entrando. Nós estudamos, inclusive, em revista passada, vários do primeiro século, do segundo, do terceiro, quarto, até citamos em aulas recentes esses perigos que estão aí. Mas se nós formos pensar agora a realidade, e temos que lembrar que Paulo era muito duro, até o autor aqui cita uma ironia dele em relação à igreja de Corinto, que queria colocar tanta esperança aqui, que o Paulo chama eles carinhosamente de bestas feras, e diz, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Né? Então, só sobrou aqui, vamos comer, beber, porque a gente já vai morrer mesmo, então, né, tá tudo... O que acontece? A gente tem que cuidar com tudo o que nos torna terrenos humanos e fixa os nossos pés aqui. Uma salvação que é confundida com bem-estar. Uma espiritualidade que é apenas confundida com qualidade de vida. Porque daí o culto precisa me agradar. O pregador tem que satisfazer a minha expectativa. O cantor tem que ser um artista.
a estética do templo, o sistema de iluminação, tudo tem que ser para satisfação e ele tem que quase que dialogar ou estar no mesmo nível de outros ambientes culturais externos. Veja, muda o foco, muda um modelo de tudo. Nós estamos numa geração que adaptou tudo ao que ela quer e espera. E as pessoas saem decepcionadas. Aqui eu não venho mais, porque o culto não foi do jeito que eu queria que ele fosse. Né? Você veja, infantis do ponto de vista psicológico, emocional e espiritual. E aí, quando você traz essa teologia dizendo Deus vai dar, e aí te chama de, sei lá, lindinho, fofinho, queridinho, né? Deus vai dar. E tudo começou com uma humanização de Deus e acabou desembocando nisso. Começou a vir, se vocês vão lembrar disso, final do século XX, começo dos XXI, começou a vir muita música e hinos que humanizava demais Deus. Chegava a ideia de confundir intimidade com uma humanização de Deus. Vou deitar no teu colo, vou te beijar, vou te abraçar. E apesar da Bíblia trabalhar com uma ideia de uma relação de paternidade e filiação, quando você humaniza demais Deus, você não diviniza o ser humano. O contrário não é verdadeiro. Você não humaniza Deus e diviniza o ser humano. Você humaniza Deus e se idolatra. Entre esses perigos, por exemplo, há uma ideia de um engajamento cultural e político da igreja. E esse é um assunto extremamente polêmico. E isso se percebe também na visão escatológica. Olha que interessante o tema de hoje. A minha visão escatológica determinará não só o que eu penso sobre a eternidade, mas o jeito que eu vivo aqui. Então, há pseudos conceitos vestidos de uma racionalidade cristã mais perigosos. O autor cita aqui, por exemplo, a visão escatológica calvinista amilenista, que é a ideia, apesar do termo amilenista ele ser um termo não muito bem construído e hoje tenta-se utilizar um outro termo, porque de fato, do ponto de vista sintático, ele não é o melhor termo, mas é a ideia de que o milênio ele é apenas simbólico, metafórico. Não existe um milênio literal na Terra. A igreja já está reinando com Cristo e nós já estamos vivendo, Jesus morre, ressuscita, manifesta o reino de Deus, já estamos vivendo então um milênio e esse número seria apenas um número metafórico. Só que esta ideia, que inclusive descrê no arrebatamento da igreja, e isso está tomando muita força e crescendo muito nas mídias sociais, apesar de ter bons teólogos, bons argumentos, né, e de se favorecer de alguns textos, inclusive com uma exegese bastante interessante, quando a gente olha o todo para as promessas bíblicas, a ideia de iminência em relação à volta de Cristo e o mundo ter que ser destruído para passar por uma restauração, lembra-nos que, de fato, o engajamento da igreja aqui não deve ser por questões políticas, econômicas e sociais. Não. O nosso engajamento é pregar o reino de Deus, a salvação em Jesus e cremos que vidas transformadas, aí sim, transformarão a sociedade aonde vivem. Cumpriremos o papel servindo na vida social, no desenvolvimento do ser humano e contribuindo como a igreja contribui, porque alguém que sai do crime, alguém que é transformado, que passa por um casamento na igreja, que se transforma um novo ser humano, que passa a ter filhos, a encarar a vida como uma outra realidade, a partir de princípios e valores que tira um tempo no seu final de semana para estar em família na presença de Deus, é claro que essa sociedade será transformada. Mas nós não cremos que a transformação é pelo movimento social. E aqui está uma das teologias perigosas que entrou e que está presente aqui. E aí tem a ver com o quê? Com isso aqui, ó, existencialismo. Final do século XIX e início do século XX, trouxe pensadores, e aqui o pastor Alan poderia falar com muito mais autoridade que eu, sobre Nietzsche, sobre o próprio Sartre e outros pensadores como Kierkegaard, que foi pelo menos um homem que trouxe algumas ideias importantes, mas que é aquela ideia que o ser humano decide, não existe um propósito de vida pronta, e a partir da existência da experiência, ele constrói seus valores. A palavra de Deus traz uma ideia totalmente contrária a isso. É verdade. A ideia é que nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho, e aí eu termino citando o que o autor colocou aqui, e essa é a mensagem, é urgente. Atos 3,19. Arrependei-vos,
pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. O Evangelho nos convida para uma vida transformada e uma eternidade com o Senhor. Glória a Deus, né? Estamos aí pensando, então, nesse ponto, perigo dessas teologias modernas. Você que está nos assistindo, última aula desse trimestre, a 13ª aula, tratando aí sobre a preparação do corpo, da alma e do espírito para a eternidade. O terceiro ponto, conservando espírito, alma e corpo. Pastor Alan, eu volto contigo. E assim, o próprio subponto, o tema dele é a pergunta, né? Prontos para o retorno de Cristo. Amém. Querido professor, nós estamos chegando no terceiro ponto da nossa lição. Observe que todo o conteúdo aplicado, ela vem trazendo uma dinâmica a essa lição, sobre apresentar, logo no seu início, a evidência e o caminho certo em que o cristão deve ter, em não esquecer a promessa escatológica da volta de Cristo. Mas entre a promessa e a nossa trajetória de vida vem os inimigos da cruz, vem os ensinamentos que vai roubando do homem o caminho de santificação a Deus e de guardar essa esperança viva em sua vida. Nós estamos saindo do segundo ponto com esses 3 subpontos que nos trazem alertas, orientações para a nossa própria vida. E prontos para o retorno de Cristo, nós queremos iniciar esse subponto evidenciando a necessidade de que o cristão deve permanecer na genuína palavra de Deus. Ao contrário dos ensinamentos existencialistas de muitas teorias que trazem a falta de compromisso com o homem, com a sua própria vida, o seu ser emocional, espiritual, o seu corpo físico, na realidade muitas ramificações ideológicas levam o ser humano que se embebede e se embriaga com elas ao ridículo com o seu próprio corpo. A desconstrução de uma vida que poderia ter tão boa. Mas, lamentavelmente, muitas pessoas se deixaram embriagar-se por esses caminhos. Porém, diante e à luz da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ao contrário dessas ramificações, ela chama-nos para a vida de santificação. E ser santo, no seu original, trazendo para nós, é ser separado, é ser diferente, é não fazer o que o mundo faz, aquilo que me afasta de Deus. Mas como que eu terei essa consciência de que tal coisa prejudica a minha vida espiritual se eu não conheço a fonte que me ensina o que é ser espiritual para Deus? Então aqui eu vou me reportar a um alerta que Deus chama a atenção dos sacerdotes que eram os responsáveis pelo ensinamento ao povo, quando eles usam o profeta e diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Deus não estava ali chamando a atenção do povo, estava chamando a atenção dos líderes que deveriam ensinar ao povo. E corroborando com isto, o apóstolo Paulo, no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, ele escreve para essa igreja assim, versículo de número 2: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para um marido, a saber, a Cristo. Preste atenção nesse verso, olhando ao seu texto. O apóstolo está dizendo: eu sou o pastor que cuido de vocês e pastoreio vocês. E cabe e está sobre os meus ombros a responsabilidade de vos preparar, de vos ensinar o caminho, e eu vou apresentar vocês a Cristo. Então, observe que cai sobre a responsabilidade do líder, do pastor, ensinar acerca da santificação, mostrar a realidade que o pecado que prejudica a nossa vida espiritual, a nossa família, a nossa comunhão com Deus, é algo que precisa ser ensinado em todo o tempo. Como bem colocado aqui em outro ponto, a mentira continua sendo pregada 24 horas por dia. Mas nós muitas vezes achamos que
uma doutrina de conduta cristã, a gente dá uma vez no ano ou a cada 2 anos, no bienal, a gente traz novamente o ensino daquilo, quando na realidade a mentira nunca deixou de ser falada e vai tomando espaços na mente e na conduta de muitas pessoas. E aí o apóstolo, terminando o raciocínio, ele diz: eu tenho uma responsabilidade. Então, querido pastor, querido professor, querido irmão, um dia nós prestaremos contas de tudo a Deus. E ele diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então veja, a mentira, o engano, as artimanhas do inimigo, desde o Éden, elas continuam hoje ramificadas em várias outras roupagens. Como se dizia, mudou-se as embalagens, mas os venenos são os mesmos. O produto que está dentro é o mesmo. Então, o cristão nascido em Cristo precisa se abster do pecado, da fornicação, da prostituição, do adultério, da mentira, do engano. Ele precisa ter o senso de justiça crítica dentro da sua vida, ao ponto de que ele esteja apto e sensível à voz de Deus, de quando ele cometer um ato que não deveria, ele identificar e dizer: isto aqui não agrada ao meu Deus. E isto não contribui com a minha vida com relação à intimidade que eu tenho com ele. Isto não glorifica o nome de Deus na minha vida, nessa sociedade que eu estou vivendo. Porque, pasmem os senhores, muitas pessoas, às vezes, que não vêm a uma igreja, muitas dizem: se for para eu ir para viver como fulano faz, eu prefiro não ir. Então a nossa vida de santidade glorifica também a Deus. O nosso testemunho. Então o apóstolo Paulo, nesse primeiro subponto do terceiro ponto principal, ele chama a atenção da igreja de Tessalônica para esta permanência em santificação, para esse cuidado que deve ter com a sua vida, para que Cristo, ao voltar, não pegue ninguém de surpresa, assim como foram pegas as virgens que não estavam preparadas. Então observe que a salvação, ela é real, mas nós não podemos cair na teoria de que diz salvo uma vez, salvo para sempre. É algo em que Deus faz a parte dele, mas eu preciso estar fazendo a minha. Então, com a consciência viva, querido cristão, e com a mente não cauterizada, como foi uma das lições que aqui estudamos, nós precisamos ter a voz do Espírito Santo de Deus dentro da nossa vida. Porque o desejo do apóstolo Paulo era que a igreja permanecesse sempre separada daquilo que prejudica a sua vida e a sua conduta, para que no dia do arrebatamento da igreja, ele tenha convicção: a essa igreja eu preguei, eu ensinei, e ela permaneceu firme na presença do Senhor. Porque é nesse tempo e neste período em que o apóstolo vai prestar conta. E só finalizando esse primeiro subponto, pastor, já passo para o senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 31, o apóstolo Paulo, enquanto ensinava a igreja na sua estrutura, de tanta preocupação que ele sempre teve, ele diz assim no verso 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E o verso 31, portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos eu não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então Paulo sempre teve esse cuidado, a santificação, a separação. Somos do Senhor. Devemos ter esse cuidado e esse zelo, querido professor, querido aluno, irmãos que nos acompanham, estarmos atentos a isso. Jesus vai voltar, mas quando? Não sei. Mas ele voltará. E esse dia pode ser hoje. Eu posso ser chamado hoje para uma eternidade. Mas como está a minha preocupação de conduta de um cristão e de uma preparação para o retorno de Cristo ou para o chamado dele na minha vida? Então, que a gente possa pensar nisto e este pensamento seja sempre real e diário na nossa vida. Renúncia contínua, então. Sim. E estar preparado o tempo todo, né? Isso é muito importante. Pensando nesse
subponto principal, como você disse, pastor Alan Costa disse, conservando o espírito, alma e corpo. No segundo subponto, pastor Rômulo, a santificação completa. Quando entregamos a vida para Jesus, nós iniciamos um processo de santificação ali, né? Que alguns chamam posicional, depois vem a progressiva, que é o que estamos vivendo, né? Continuada, cada dia melhorando, mas o texto aqui, a lição vai trazer uma santificação completa. Eu deixo contigo esse ponto. Ela é processual, sim, mas ela não é totalmente lenta. Ela é dinâmica, ela é ativa e ela é poderosa. O Espírito age nos consagrando para Deus e, consequentemente, nos separando do pecado. E ela não é parcial, não é só uma mudança religiosa que eu venho para um ambiente religioso com falas religiosas e aqui eu sou consagrado e daí durante a semana eu vivo um outro modelo de vida. A santificação na Bíblia tem muito a ver com essa esperança e poderíamos até ampliar a ideia aqui, convicção escatológica. Esse corpo pecaminoso está sobre os efeitos do pecado e esse mundo está sobre o efeito do pecado e a ação de Satanás. Por isso eu preciso estar sendo santificado. Há aspectos da salvação relacionados ao nosso passado, presente e futuro. E é isso que torna a salvação uma obra exclusiva de Deus, porém que responsabiliza e convida para a participação o ser humano. Ele é o Salvador, mas a salvação em nós é ativa e tem processos contínuos. Nós devemos, à luz da Bíblia, buscar a santificação, buscar a purificação, mortificar os membros da carne. Nós precisamos, como foi dito na aula anterior, ter disciplinas espirituais para que nós possamos estar em contato com Deus e fortalecendo-nos espiritualmente. Buscar a Deus deve ser um compromisso e um ato contínuo de todo cristão. Nós precisamos ser santificados pelo Espírito através da palavra. Precisamos entregar nossa vida ao Senhor e deixá-la na direção do Senhor. E isso vai ser continuamente dizer não. Nós passaremos por situações difíceis, enfrentaremos tentações, permanecer fiel, ter compromisso com Deus, ouvir sua palavra, meditar na sua palavra, orar, jejuar, nos santificar, congregar, se permitir ser ensinado, prestar contas. Tudo isso é essencial. Por quê? Porque não é uma santificação parcial. É uma santificação integral. Veja que coloca muito bem aqui o autor. Ele cita o texto de Apocalipse 22:11 que traz bem essa ideia de desejar e buscar nos aperfeiçoar em santificação. Eu busco a purificação, mas ele diz assim, uma santificação completa na qual parte alguma de nosso ser fique de fora, nem mesmo nossos afetos, pensamentos e intenções, como está lá no meio do Sermão da Montanha, em Mateus 5:8, naqueles ensinos dos valores do reino de Deus. Tudo em nós precisa ser santificado. E talvez por isso Paulo faz aquela oração, terminando a carta aos Tessalonicenses, que todo o nosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do Senhor. E aí agora, já que estamos terminando a lição, precisamos lembrar da frase principal que conduziu esse tema. E aqui até eu destaco, está na revista e no livro, veja, corpo, alma e espírito. Agora, há uma colocação importante aqui. A restauração integral, não é parcial, é integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. O objetivo central de todo esse trimestre é que todo o nosso corpo, alma e espírito estejam preparados para a volta de Jesus. Prestaremos conta a Deus. Então, sim, o que você vê, o que você ouve, como você lida com seus apetites, como você lida com sua sexualidade, com as finanças, com o seu tempo, tudo isso é sua responsabilidade e minha responsabilidade. É nossa e prestaremos conta a Deus. Sim, precisamos de uma relação diária com o Espírito Santo para que Ele nos santifique. Precisamos ser ministrados pela palavra de Deus. Ela é poderosa para redarguir, ensinar, corrigir, exortar. Toda a Escritura é divinamente inspirada para nos preparar para toda a obra. Precisamos estar em Cristo, entregar a vida a Cristo e permanecer em Cristo, envolvido com o Senhor Jesus. E aí ele coloca um outro aspecto aqui que ele destaca e me chama muita atenção. A vida espiritual consagrada não é uma vida sem sabor. Nós temos que crer na segurança da salvação e já viver os benefícios que são inúmeros dessa nova vida em Cristo. Ele diz que vivamos, olha que palavra importante, desfrutando de uma profunda convicção de nossa salvação e anelando, desejando intensamente o quê? Anelando pela vinda de Cristo
E se algo nos faltar? E aquilo que eu não conseguir lidar, que eu busco santificação e não consigo? Aí se apoie no sangue de Cristo. Ele diz, não nos esqueçamos, o sangue de Jesus Cristo, diz 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 7, nos purifica de todo o pecado. Essa santificação precisa abranger todo o nosso ser. Precisamos nos entregar inteiramente para Deus, deixar Ele nos guiar, para vivermos como Jesus, uma vida voltada à vontade de Deus. E assim estaremos prontos para estar com o Senhor. Canaã é logo ali. O céu é uma verdade. Breve Jesus voltará. Que o sangue de Cristo nos purifique, porque bem-aventurados limpos de coração, mas bem-aventurado também é aqueles que lavam um ato contínuo suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Jesus virá. Esse é o tempo de busca, compromisso e de deixarmos as coisas, como diz a Bíblia, que são embaraços, que nos enredam e pensarmos naquilo que é eterno. É a última hora, é tempo de vivermos preparados, somos o povo da mala pronta, é tempo de compromisso. Nosso lar não é aqui. Glória a Deus. Pastor Alan, eu vi que... Então, querido professor, chegamos a um momento final e eu havia anotado aqui para contribuir com a tua aula, dentro do tema, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Então, dentro de um resumo de toda a lição, para contribuir com esta última na sua aula, você pode buscar dentro da revista, por exemplo, quais são os cuidados que eu devo ter com o meu corpo, quais são os cuidados com a alma, quais os cuidados com o espírito. Então, eu selecionei aqui para um auxílio, você pode sublinhar e marcar aí. Você vai ter um subsídio dentro da própria lição sobre esses 3 pontos principais de preparando o corpo, alma e espírito. Página 15 da revista, 29 e 30, você vai ter um subsídio para o corpo. Página 38, você vai ver os cuidados que devemos ter com a nossa alma. Não esquecendo que Paulo trata também sobre o corpo, ainda sobre as obras da carne. E sobre o espírito, você pode corroborar com a sua lição sobre essa conservação, essa preparação para a eternidade. Página 72 da lição vai trazer um subsídio muito bom sobre os cuidados de nós conservarmos de maneira plena essa santificação para a iminente volta de Cristo Jesus. Glória ao nome de Jesus. Você que nos assiste, essa pontuação final, tanto do comentário do pastor Romo como essa pontuação do pastor Alan, já nos dá uma ideia, do que foi e o que podemos fazer. Enriquecedor esse trimestre, muito enriquecedor, aprendemos muito. E louvamos a Deus pela vida de todos vocês que nos acompanharam, dos comentaristas. 3 meses aí pensando em corpo, alma e espírito, e bem trazido aí o subtítulo nessa restauração integral do ser humano. Concluindo o trimestre, vivemos esse mundo, mas não pertencemos a ele, conforme Evangelho de João 17,14. Não somos daqui, então foi muito clara a aula de hoje. Mas eu quero deixar um convite especial antes de pedir ao pastor Alan Batista para orar, fazer uma oração, pastor Alan, de agradecimento, também intercessória, vai ser importante. Mas antes disso, deixar para você um convite para o próximo trimestre, primeiro trimestre de 2026, a Santíssima Trindade. É claro que o Ian irá projetar aí, A Santíssima Trindade, um Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Será um trimestre maravilhoso, onde poderemos aprofundar mais ainda na palavra de Deus sobre esse tema de tanta relevância para a igreja e para os nossos dias. Nós estamos disponíveis pela TV Mão Amiga, canal 524 da NetClare e plataformas digitais, também no canal do YouTube Escola Bíblica Dominical SJP. Nós vamos estar lá, você pode acessar e se inscrever. Eu falei do trimestre, mas eu falei da primeira lição. A primeira lição é o Ministério da Santíssima Trindade, E estaremos com um cenário novo, tá? Você que está nos acompanhando e acompanha há muito tempo, nós temos esse padrão, mas a partir da primeira lição de 2026, aí desenvolvemos um cenário mais leve, totalmente dinâmico. Agradecidos aí a pessoa do nosso editor, o Ian, diácono da igreja, e o pastor Fábio Tenório, que nos auxiliaram muito na decisão aí e para a busca desse cenário. Deus abençoe. Agradecido, pastor Romo, pela sua vida, por dispor do seu sempre precioso tempo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade ao senhor, ao nosso pastor presidente, pastor Ival, bem aos demais colegas, que enriquece aí comentando. A gente aprende muito, a gente vem aqui para servir, sai ministrado, aprende. Eu quero agradecer também a TV Meu Amigo, o irmão Daniel e toda a equipe.
Eu queria aproveitar esse momento e desejar a todos que estão sintonizados um finalzinho de ano abençoado aí, um feliz 2026 debaixo da bênção de Deus. E vamos nos preparar, porque Jesus está voltando, né? Amém, glória a Deus. Pastor Alan Batista, suas considerações, já ore por nós, né? Amém. Nós queremos muito a Deus agradecer, pastor, você. Eu não tenho dúvida que esse canal tem alcançado e ajudado muitas pessoas. Nós acompanhamos sempre os comentários, feedbacks que as pessoas dão lá no YouTube e isso tem servido de apoio, de ajuda para nós. E é uma bênção isso que Deus tem nos dado aqui, primeiramente Deus, nosso pastor presidente, essa emissora, né, a TV Mão Amiga, através dela a gente alcança, né, muitos lares, muitas pessoas, a internet. Então que Deus abençoe, querido professor, vocês que estiveram conosco em 2025, não nos deixe em 2026. Ao contrário, compartilhe mais ainda, esteja sempre conosco, estamos sempre orando por vocês e vocês oram por nós. A todos os professores, pastor Rômulo, prazer sempre estar juntos aqui para comentar a lição. Podemos orar? Vamos lá. Amado Deus, eu quero te louvar por mais um ano que o Senhor concedeu, Senhor, ao Departamento de Ensino do nosso campo. Meu Deus, orientado, construído pelo nosso pastor presidente, pastor Ival, pessoa do pastor Ivalci Palioto, que tem, Senhor, sido um canal de bênção para as nossas vidas, todos os comentaristas que passaram por aqui, que passam, Senhor, aqueles que editam, aqueles que contribuem. Oramos e agradecemos pela existência da rede social, do canal do YouTube, a TV Mão Amiga. Continua com tuas mãos estendidas. Oro por todos aqueles que nos assistem, que as tuas mãos estejam estendidas sobre as vossas famílias. Dai-nos, Senhor meu Deus, na tua permissão, na tua bênção, boas entradas de ano novo, um ano abençoado. Continue abençoando e enriquecendo a vida espiritual de todos os alunos da EBD, de todos os professores, que nós possamos, através do ensino, solidificar a nossa vida em Ti e ter a Tua Palavra como a única fonte de nossa verdade, para termos uma eternidade, Senhor, no Senhor. Nos guarda, nos protege. Sim. Nós te somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A Deus, ao nosso pastor presidente, a nossa diretoria, a TV Mão Amiga, a todos os comentaristas, aos envolvidos, a nossa palavra de gratidão e desejando um 2026 de parte das bênçãos de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.